Fala galera, professor Leandro Morgado aqui e nessa videoaula a gente vai começar a falar sobre os planos em R3. A gente vai ver o que precisa para que a gente consiga escrever a equação de todos os pontos que pertencem a um plano. A gente já tem uma visão intuitiva do plano como uma folha de papel, que se estende infinitamente para todos os lados, tá, gente? Mas o ponto fundamental dessa aula é o seguinte, que para determinar um plano, para definir um plano, a gente precisa primeiro de um ponto que pertence ao plano e também de um vetor. Só que aqui tem uma diferença fundamental em relação às retas, gente, porque nas retas a gente usava o vetor diretor. O vetor diretor era aquele vetor que dava a direção para a reta. E no plano isso não vai acontecer, tá? Porque assim, o plano, até intuitivamente dá para a gente pensar isso, plano é uma coisa bidimensional, então ele não vai ter apenas uma direção, entendeu? Então o que a gente vai trabalhar a princípio? A gente vai trabalhar com um ponto que pertence ao plano, há um ponto A que pertence ao plano e um vetor que é normal ao plano. Normal significa ortogonal, significa perpendicular. Tá? Então a figura que a gente vai ter é mais ou menos essa. Aqui eu tenho o meu plano, que eu chamei de plano π, e para determinar o plano π eu vou precisar de duas coisas. Primeiro, um ponto qualquer que pertence ao plano, por exemplo, pode ser esse ponto aqui, ponto A. Se eu tiver as coordenadas do meu ponto A, eu estou bem. Tá? E eu preciso também de um vetor que vai ser perpendicular a todos os vetores paralelos ao plano. Então, por exemplo, se eu tiver um vetor aqui, o meu vetor n vai ser perpendicular a esse vetor. Se eu tiver um vetor aqui, o meu vetor n também vai ser perpendicular a esse vetor. Entendeu? A partir do momento que eu tenho vetor normal e um ponto, a gente vai conseguir escrever de uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila, as equações gerais do plano, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Bom, meus amigos, então vamos lá. A gente vai ter, de fato, duas formas de equações gerais. Tá? Equações gerais na primeira forma e na segunda forma, mas vocês vão ver que efetivamente é a mesma coisa. A segunda forma a gente só vai dar uma arrumadinha na equação geral. Tá? Então, olha só, tudo começa com o nosso plano, e daí aqui eu tenho o ponto A, coordenadas do ponto A, e eu tenho o vetor normal de coordenadas A, B e C. Tá? Vamos supor que o ponto A está aqui, mas ele poderia estar em qualquer ponto do plano, tá? O ponto A pode ser qualquer ponto que pertence ao plano. E daí o fato é o seguinte, gente, olha só. A gente gostaria de uma equação para descrever um ponto qualquer desse plano, de uma equação que, de certa forma, descrevesse todos os pontos do plano. Tá? Então, olha só, o ponto fundamental é o seguinte, um ponto qualquer, de coordenadas x, y, z, ele pertence ao plano se e somente se o vetor AP for ortogonal ao meu vetor normal. Então, por exemplo, se o ponto P, só para vocês entenderem o que está acontecendo, se o ponto P está localizado aqui, por exemplo, o que eu preciso ter, gente? Eu preciso ter que o vetor AP, olha só, é ortogonal ao vetor N. Da mesma forma, se o P estiver por aqui, se o P estiver por aqui, eu sempre vou ter essa condição. Um ponto, vou repetir, um ponto pertence ao plano se e somente se o vetor AP é ortogonal ao vetor N. E baseado nessa ideia, a equação geral do plano ela sai naturalmente, gente. Porque olha só, o que eu vou escrever? Eu vou escrever isso aqui, que o vetor N, vou colocar aqui no cantinho, vetor N, ele é ortogonal ao vetor AP. Ou seja, o produto escalar entre eles tem que ser igual a quanto mesmo? Isso, Produto escalar tem que ser igual a zero. Tá? E daí eu sei as coordenadas do vetor N, Eu sei as coordenadas do vetor AP. Vetor AP a gente faz sempre ponto final menos ponto inicial, lembra, E a gente está assumindo, olha só, a gente está assumindo que o meu ponto P ele tem coordenadas x, y e z. Então aqui eu vou ter coordenadas A, B, C. E aqui eu vou ter coordenadas, vamos ver, x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Tá? Se tu fizer rapidamente o produto escalar, tu vai ver que aparece essa equação aqui, A que multiplica x menos x0 mais b, que multiplica y menos y0,
mais C que multiplica Z menos Z0 é igual a zero. Essa é a equação geral do plano na sua primeira forma. Tá? Eu faço aquele produto interno tem que dar zero e aí, pá, apareceu a equação geral do plano. Lembrando que no exercício A, B e C vão ser números, né, gente? Vocês vão ter ali os números, as coordenadas do vetor normal e vão ter também as coordenadas do ponto A. Tá? Mas lembra dessa forma geral da equação, né? A primeira forma, ax menos x0, mais b que multiplica y menos y0, mais c que multiplica z menos z0, igual a zero. E com essa equação, a gente consegue escrever todos os pontos que pertencem ao plano. Bom, queridos, só para deixar bem claro, então, a gente tem a nossa equação geral na sua primeira forma, né? Ó, equação geral do plano, que contém o ponto A de coordenadas x0, y0, z0, e é normal ao vetor ABC, é dada por aquela formulazinha, né, que vem do produto escalar. E aí, gente, eu queria já pensar com vocês o que é a segunda forma, né? O que é a segunda forma da equação geral do plano. E é muito simples. Simplesmente o que eu vou fazer para obter a segunda fórmula é abrir essa expressão. Né? Então, o que eu vou ter aqui, gente? Isso aqui são tudo números, né? Então, eu posso fazer a continha, tá? Posso aplicar distributivo aqui, distributivo aqui, distributivo aqui, e eu vou ter uma coisa, vamos lá, do tipo AX mais BY mais CZ. Ah, professor, está faltando coisa. Calma, querido, eu estou fazendo na ordem que vai aparecer na segunda forma, tá? Então, AX mais BY mais CZ. Agora, o que eu vou ter? Eu vou ter menos AX0. Isso aqui é um número, né, gente? Porque o A é um número e o X0 é a coordenada do ponto. Menos BY0 menos CZ0. Tá? E isso tudo vai ser igual a zero. Aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o seguinte. X é variável, Y é variável, Z é variável. Né? Aqui eu tenho um número. Menos AX0 menos BY0 menos CZ0 vai me dar um número. Esse número a gente vai chamar carinhosamente, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu deixar bem claro para vocês. Esse número a gente vai chamar carinhosamente de D. Tá? Então, o que vai ser o meu D? O meu D ele vai reunir toda essa tripa aqui. Né? E daí eu vou ter uma equação bonitinha para o plano, gente, que é a segunda forma, que aliás eu já tenho que confessar que é a minha preferida, tá? Que a gente costuma trabalhar mais é essa segunda forma, que vai ser, né, uma equação do tipo AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Tá? Sempre, galera, sempre que tu estiver trabalhando em R3, estiver trabalhando no espaço, e tu encontrar uma equação desse tipo, né? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Isso é a equação de um plano em R3. Né? E cuidado, gente, que eventualmente alguns desses coeficientes, né? O A, B, C e D, alguns deles podem ser zero. Entendeu? Por exemplo, eu posso não ter esse termo aqui, mas mesmo que eu não tenha esse termo, continua sendo um plano, onde o C vale zero. Né? Eu posso ter que o D vale zero, por exemplo, entendeu? Mas essa é a forma geral que a gente mais usa assim, para a equação do plano. Tá? A chamada segunda forma, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. E lembra sempre, querido, que as coordenadas A, B e C, tá? Esse coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, eles representam as coordenadas do teu vetor normal ao plano. Tá? Isso vai ser bem importante depois, quando a gente estiver resolvendo as questões. Tá bom? Então, só resumindo, para ficar bem claro para todo mundo, né, a gente tem também a segunda forma da equação geral do plano, que é dada por essa equação bonitinha, por essa equação enxuta, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, né, em que o D, na verdade, ele contém toda aquela tripa, né? Olha só, o D ele vai ser menos AX0 menos BY0 menos CZ0. Tá bom? O mais importante é tu gravar que essa equação ela te dá de cara as coordenadas do vetor normal. Né? Aqui eu tenho ó, A,
B e C, esses coeficientes são exatamente os coeficientes do vetor normal. Tá bom? A partir de agora a gente vai começar a resolver umas questões aí mais concretas para vocês entenderem melhor as equações gerais do plano. Vamos lá então, galera, nosso primeiro exemplo da aula de hoje, né? Eu quero encontrar as equações gerais na primeira forma e na segunda forma do plano que contém o ponto 1, 2, 3, tá? Então as coordenadas do ponto aqui é 1, 2, 3 e esse plano é normal ao vetor 2, menos 1 e 0. Tá? Então não esquece, gente, a gente tem aquela forma padrão, né, da primeira forma, deixa eu colocar aqui. Como é que é mesmo a equação? A equação vem do produto escalar, né? Então eu vou ter A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0. Isso tudo tem que ser igual a zero. Tá? Essa é a primeira forma, como a gente viu, da equação geral do plano. Aí tu tem que saber bem quais são os elementos ali, né, gente? Da onde é que vem o A, o B e o C? Vamos lá. Isso, A, B e C são as coordenadas do meu vetor normal, não esquece. Né? E o x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Vamos lá. Eu vou ter, bom, o meu A vale 2. 2 que multiplica x menos x0, então vai ficar 2 que multiplica x menos 1. Tá? Mais o b, gente, só que o meu b vale menos 1, né? Então já vou colocar menos 1 aqui, que multiplica y menos y0. Aqui eu vou ter y menos 2, mais o meu c. Bom, o meu c vai ser 0, né? Eu nem precisaria colocar esse termo, porque eu estou vendo que o meu c vai ser 0, mas eu vou colocar aqui só para um primeiro exercício, tá? 0 que multiplica z menos 3. E isso tudo é igual a zero. Né? Legal que essa equação ela representa todos os pontos desse plano, gente. Isso que é bem interessante, hein? Depois a gente vai ver como é que a gente pode encontrar pontos a partir da equação. Né? O próximo exemplo vai ser isso. Mas enfim, gente, ó, esse termo aqui eu posso descartar, né? Porque 0 vezes qualquer coisa vai ser igual a zero. Então, no final das contas, eu vou ter a minha equação geral na primeira forma desse tipo aqui, ó, 2 que multiplica x menos 1, menos 1 que multiplica y menos 2 é igual a zero. Essa é a nossa resposta final, né, para a equação geral do plano, primeira forma, né? Muito bem. E tem aquela segunda forma também, a segunda forma bonitinha, que vocês sabem que é a minha preferida. Né? O que a gente vai fazer, gente? A gente simplesmente vai abrir essa equação e aí eu vou ter uma coisa do tipo 2x menos 2 menos y mais 2 igual a zero. Né? Maravilha! Como é que fica aqui? Menos 2 mais 2 vai dar zero, né? Aquele coeficiente d vai ser igual a zero. E no final das contas eu vou ter 2x menos y igual a zero. Tá? Essa é a equação geral do plano na sua segunda forma. Tá? Segunda forma eu vou ter 2x menos y igual a zero. E isso, gente, é muito fácil das pessoas se confundirem. Né? Tu olha para isso aqui e daí por aquele vício de ensino médio, sabe? Tu já pensa na hora, pá, isso é equação de uma reta. Pois é, gente, cuidado. Isso aqui seria a equação de uma reta se eu estivesse trabalhando no R2. Tá? Mas como eu estou trabalhando no R3, tem a coordenada z que está envolvida também. Entendeu? Então, de fato, isso aqui não é a equação de uma reta. De fato, isso aqui é a equação de um plano. Né? Coordenadas do vetor normal. Ó, pode ver, apareceu aqui, ó, 2 menos 1 e 0. Tá? E o D, né, que no caso é igual a zero, ele está relacionado com os pontos que pertencem ao plano. Tá bom? Então aqui eu tenho a minha equação geral na sua primeira forma e aqui eu tenho a minha equação geral na sua segunda forma. Bom, galera, continuando aí no nosso estudo do plano, eu tenho mais um exemplo que eu queria pensar, que eu queria quebrar a cabeça com vocês. Tá? Olha só. Agora eu quero o seguinte, eu quero encontrar um vetor normal e 3 pontos que pertencem a esse plano. Né? Eu já dei a equação geral, né, na sua segunda forma, minha preferida, e eu quero encontrar um vetor normal e 3 pontos.
Né? Primeiro tem uma observação interessante aqui, gente, que o vetor normal ele não é único. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, hein? Vou repetir, o vetor normal não é único. Porque, por exemplo, se eu tenho o vetor u, que é perpendicular a todos os vetores paralelos ao plano, né, o 2u também vai ser. O menos u também vai ser. Tá? Então, na verdade, eu tenho infinitos vetores normais que eu posso pegar para descrever o meu plano. Né? Mas, enfim, gente, a equação geral ela é muito boa, porque a equação geral ela me dá um deles. Né? Ela me dá um vetor normal. Né? Não esquece que a equação geral, na segunda forma, ela tem o seguinte formato, né? Ax, deixa eu colocar aqui, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Né? E eu já sei que os coeficientes a, b e c, eles me dão as coordenadas do vetor normal. Então, gente, de cara, eu já tenho um possível vetor normal, né, que pode ser, por exemplo, o vetor 2, menos 3 e 4. Tá? Vou colocar aqui, ó, 2, menos 3 e 4. Mas que fique claro, qualquer múltiplo desse vetor também, né, exceto o vetor nulo, né, gente, porque o vetor nulo não descreve nada, mas qualquer múltiplo não nulo desse vetor também é um possível vetor normal para esse plano. Tá? Enfim, gente, agora a gente tem que descobrir 3 pontos que pertencem ao plano. Né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é o seguinte, ó, deixa eu dar uma dica legal para vocês. A gente escolhe duas variáveis, o valor de duas variáveis, tá? Por exemplo, escolhe um valor para y, um valor arbitrário, tá? Qualquer valor para y, qualquer valor para z e calcula quanto é que vai dar o x. Aí a gente tem um ponto. Né? A gente pode escolher também para x e para y e calcular quanto vai dar o z. Aí a gente vai ter um outro ponto que pertence ao plano. Tá? Então é um exercício bem legal, bem interessante. A gente vai atribuir dois valores, né, para as variáveis ali e vai calcular quanto é que vale a terceira variável. Tá? Por exemplo, gente, para y igual a zero e z igual a zero, né, vamos organizar as coisas aqui. Ó. A partir de agora, então, a gente está identificando quais são os pontos, tá? Os pontos que pertencem a esse plano. Aí, se eu fixar, vamos lá, y igual a zero e z igual a zero, né? Como é que vai ficar a minha equação, gente? A minha equação vai ficar, bom, aqui zerou, então eu vou ter 2x mais 1 igual a zero. Consequentemente, resolvendo, fazendo uma álgebra bem básica, aqui eu vou ter x igual a menos meio. Né? Então pronto, gente, ó, já apareceu para mim, né, um ponto que pertence a esse plano, né, o ponto, vamos colocar aqui, ó, ponto A de coordenadas menos meio, 0 e 0 pertence a esse plano. Maravilha, vamos continuar no exercício. Tá? Eu quero um outro ponto, aí eu posso escolher duas variáveis assim que eu quiser, livremente, e calcular quanto é que vale a outra. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar, sei lá, x igual a 1 e y igual a 0. Tá? E vou calcular quanto é que vale o z. Entendeu? Então, se eu pegar x igual a 1 e y igual a 0, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 vezes 1, né, que dá 2. Esse termo zero, mais 4z, mais 1, igual a 0. Né? E, de novo, fazendo uma álgebra bem básica aqui, gente, sem mistério nenhum, eu vou ter que 4z igual a menos 3, né? Então, o z vai ser igual a menos 3 quartos. E aí eu tenho as coordenadas de mais um ponto, né? Vou chamar o ponto B aqui. Ponto B ele tem coordenadas, vamos lá, o x vale 1, o y vale 0 e o z vale menos 3 quartos. Tá? Isso de repente pode aparecer algum exercício para vocês, né? Encontre o ponto que pertence ao plano, que tem abscissa 1 e ordenada 2. Né? O que tu vai fazer? Meu Deus, professor, que difícil. Querido, não tem nada de difícil, né? Abscissa 1 e ordenada 2. Então, tu coloca 1 no lugar do x, 2 no lugar do y e calcula o z. Né? Aí tu vai ter mais um ponto que pertence ao plano. Tá? E, finalmente, vamos colocar um terceiro ponto aqui. Como eu falei, né, gente, eu posso escolher o que eu quiser. Então, agora eu acho que eu vou escolher
Não sei. Vou escolher x igual a 0 e y igual a 0 também. Tá? Só para facilitar as contas. X igual a 0, y igual a 0. Aí eu vou ter uma equação do tipo 4z mais 1 igual a 0. 4z mais 1 igual a 0, ou seja, o meu z vai ser igual a menos 1 quarto, né? Menos 1 quarto, e daí eu vou ter o ponto C de coordenadas 0, 0 e menos 1 quarto. Tá? Então, se eu tenho a equação geral na mão, é muito tranquilo tu achar pontos que pertencem a esse plano. O que tu vai fazer? Tu pode escolher arbitrariamente duas variáveis e daí tu calcula pela equação que apareceu, calcula a terceira e daí tu vai ter alguns pontos que satisfazem essa equação. Tá? Qualquer ponto do espaço, qualquer ponto do R3 que satisfaça essa equação, ele vai pertencer ao plano que a gente está descrevendo. Bom, queridos, agora tem uma pergunta interessante aí que eu queria discutir com vocês, que é o seguinte. Tem 3 planos que são muito famosos, né? A gente trabalha direto com eles, que são os planos, vamos dizer assim, canônicos. Né? O plano XY, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho aquele plano, vamos pensar o chão, né? Como se fosse uma sala, tá? O meu espaço, e daí o plano XY vai representar o chão. Né? Eu tenho o plano XZ, que vai representar uma parede da minha sala, e eu tenho o plano YZ, que vai representar outra parede da minha sala. Tá? E daí eu gostaria de encontrar as equações, né? Quais são as equações do plano XY, do plano XZ e do plano YZ. Tá? Então, eu vou fazer um deles para vocês, e aí os outros eu vou deixar a resposta, e daí vocês pensam com carinho. Tá? Pegar, por exemplo, o plano XY, gente. O que está acontecendo aqui no plano XY? Lembra que para determinar o plano, eu preciso de um ponto e eu preciso de um vetor normal, né? De um vetor perpendicular a todos os vetores paralelos ao meu plano. Tá? Então, o que eu tenho? Ó, no caso do plano XY, tá? A gente está trabalhando na equação do plano XY. Eu posso pegar como ponto, por exemplo, a origem. Né? A origem pertence ao plano XY, então vamos colocar aqui. Meu ponto A vai ser o 0, 0, 0. E posso pegar como vetor normal, gente, como vetor perpendicular, o vetor que está na mesma direção e sentido aqui do eixo Z, né? Por exemplo, o 001. O 001 ele vai ser perpendicular a qualquer vetor que fique paralelo ao chão da minha sala. Tá? Então, nesse caso, o meu vetor normal ele vai ser o 001. Aí o que vai acontecer, gente? Vamos escrever a equação geral. Equação geral vocês lembram, né? Do tipo AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Tá? Enfim, eu vou ter que o A vale 0. Então esse termo aqui vai desaparecer, vai sumir. Eu vou ter que o B vale 0. Então esses dois termos aqui, ó, esse aqui sumiu, esse aqui sumiu. E o C vale 1. Né? Então eu vou ter uma coisa do tipo, olha só, 1Z, né, que eu vou colocar simplesmente como Z, mais D é igual a 0. Mas quanto é que vale esse D, gente? Bom, eu sei que a origem ela é um ponto que tem que satisfazer essa equação, né? Então, por exemplo, na origem o x vale 0, o y vale 0 e o z vale 0. Né? Então, se eu colocar 0 no lugar do z, eu vou me convencer rapidamente que esse meu D tem que ser igual a 0 também. Né? Até eu posso pensar no D, né? Naquele menos A. Lembra da equação do D? Menos AX0, menos BY0, menos CZ0. Né? E daí eu vou chegar que o D tem que ser 0. Consequentemente, a equação do plano XY é Z igual a 0. Coisa linda, gente. Uma equação super enxuta, super simples, que representa um plano em R3. Né? O plano XY ele tem a equação, vamos colocar aqui, Z igual a 0. E de fato, né, a propriedade de todos os pontos que estão no chão da sala é que a altura deles vale 0. Né? Como a altura deles vale 0, a gente descreve o plano assim, Z igual a 0. Né? Da mesma forma, gente, analogamente, vocês podem fazer o mesmo raciocínio. Né? O plano YZ ele vai ter a equação x igual a 0.
Ok? Isso é um plano também em R3, é o plano YZ, e o plano XZ ele vai ter a equação y igual a 0. Tá? Então, sempre que numa questão falar desses planos coordenados, vocês já sabem como é que é a equação do plano, né? Plano XY, Z igual a 0, plano YZ, X igual a 0 e o plano XZ, Y igual a 0. Isso com certeza vai ser bem útil depois nas questões, vai ser bem útil nos exercícios.